Boa tarde, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre São Francisco de Assis. Francisco nasce no final do século XII, em 1182, e vai falecer no início do século XIII, em 1226. Aos 26 anos, Francisco vende todos os seus bens e faz um voto de pobreza, castidade e obediência. E esse voto vai ser para o resto da sua vida. Ele vai pregar e vai viver o que ele prega. Ele não é só um pregador, ele vive realmente o que ele prega. Ele dá testemunho com a própria vida tudo o que ele falou. A mensagem do Evangelho vem para Francisco na sua integridade radical. Numa igreja, numa época que vai estar com muito desregramento moral, muita cobiça, ele vai falar dessa pobreza total, né? E quando é que surge esse chamado para Francisco? Ele está lá na igreja de São Damião, rezando, quando ele escuta esse chamado de Deus. E o que Deus vai dizer para ele? Vai, Francisco, renova a minha casa, porque, como vês, ela está em ruínas. Seu objetivo declarado era amar e fazer amar a Jesus Cristo. A contemplação franciscana é própria dos pobres e dos simples. A contemplação franciscana não é feita para os sábios, os grandes teólogos, e sim para o povo humilde na sua maior simplicidade. A experiência de Deus ele traz para a vida do homem atual. A dimensão doutrinal da igreja, do primórdio da igreja, vai ser recuperada por Francisco. O franciscanismo tem em sua doutrina tirada diretamente dos evangelhos. É exemplo vivo de um cristianismo que é vivido pela pobreza e pela humildade. É uma opção radical pela vida evangélica, fundada nessa pobreza absoluta. E isso vai ser notável, porque a Cúria Romana, naquele momento que tinha muita cobiça, historicamente falando, no século XIII, então a Cúria dá aprovação. Era uma coisa que muita gente achou que nunca ele ia conseguir a aprovação, mas o Papa, a Cúria Romana, vai dar aprovação para que Francisco tenha a sua ordem. Francisco torna-se, então, um pregoeiro do cristianismo, mas um cristianismo de inspiração humana, humanizado, menos teológico e muito mais humanizado. Uma adesão a Cristo, atuada na interioridade, sobretudo pela pobreza, pela humildade e pela obediência ao Papa. São Francisco nunca quis se tornar sacerdote, né? Ele vai... Por quê? Porque ele se julga indigno de ser, olha lá, ele se julga indigno de ser sacerdote. Por isso permanece diácono, criando assim um estilo de vida não clerical e indicando que próprio laicato como presença eficaz e de uma ação viva e participativa da igreja. Isso é uma novidade para a época. Francisco contribuiu para abrir as mentes dessa época, né, que é da Idade Média, como uma brisa realmente matinal. Faz parte dessa originalidade esse conceito de natureza, o qual não está, a natureza para Francisco, ela não está como comumente era, ligada à perdição. Ele redime, ele eleva essa natureza à própria imagem do seu Criador. Esse sentimento de amor de Francisco por todas as criaturas vai ser uma novidade em toda a igreja. Enquanto Francisco rezava, toda a sua pessoa vai vibrar no envolvimento íntimo. Ele vibra no nosso íntimo, onde todos dizemos, meu Deus, meu tudo. Captando essa proximidade com Deus, em qualquer circunstância ou em qualquer momento
da vida, em qualquer coisa. Então eu posso me conectar com Deus junto à natureza, em qualquer lugar, independe do lugar. Em sua vida, que era um louvor contínuo ao Senhor, veneração à encarnação, o Cristo se torna humano. Este cristocentrismo se unia a uma fraternidade universal, a solidariedade entre homens e natureza, entre homens e animais. Francisco podia fazer isso, porque ele tinha uma alma pura, uma alma cheia de amor, e olhava a natureza com os olhos do próprio Deus, que ao criá-la, disse que tudo era bom, muito bom. Quem opta por esse caminho franciscano para chegar a Deus, descobre-se numa progressiva transfiguração que, mediante ao desapego, passa de uma riqueza material para uma riqueza muito maior, que é a riqueza interior. A segunda instituição franciscana, de caráter eminentemente contemplativo, vai ser a das Clarissas, tendo Santa Clara influenciado Francisco na escolha da pregação apostólica, que vai ser dos vícios, das virtudes, do sofrimento e da glória. Uma outra estrutura que nós conhecemos também é a Ordem Terceira, com a qual se oferecia oração, caridade e penitência, que ia ao encontro das aspirações de perfeição e do retorno ao Evangelho para quem não queria ou não podia abandonar o mundo. O impulso missionário levou a espiritualidade franciscana além do continente europeu. Levou ela para todo o mundo. Na época da descoberta, ela veio também, das Américas. Então, ela chegou a todo mundo, chegou no Oriente, chegou no Japão, porque esse método de Francisco era um método de contato pessoal. Esse amor devia provocar a conversão no coração. É o coração da pessoa sendo tocado, entrando principalmente na época do século XIII, século XII, na polêmica com as cruzadas. Era um não à espada e um sim amoroso à vida do irmão. Quem gostou, apesar do meu cachorro entrar aqui na conversa, meu salsichinha, mas quem gostou é só entrar no meu canal do YouTube, Alice Bíscaro, dá um like, aperta o sininho que os próximos vídeos vocês receberão, tá? Um abraço a todos e uma boa semana. Obrigada.